Ele já está com a gente, o Dr. Charles Alexandre Júnior, coordenador médico do SAMU de Matão. Você conhece o SAMU? Sabe? Porque eles fazem, né? Atendimento de emergência. Desde quando? Desde 2004. Pois bem, alguns dias nós mostrávamos aqui numa matéria ao vivo um acidente de moto e cujo atendimento demorou para chegar porque as unidades que eles tinham e têm estavam todas já ocupadas em outros atendimentos. Daí a gente marcou, poxa, vamos saber melhor como é que está a situação do SAMU. Nós sabemos o quanto ele é importante, que nem tudo depende de decisão local, porque ele envolve todo um contexto de outras cidades, ele é meio cooperado, vamos chamar assim, ali uma divisão de atribuição com outros municípios aqui da região também, dentro do atendimento que se faz em cada cidade, tudo isso a gente já sabe. Agora, a estrutura que eles têm, desde o começo, em 2004 começou o SAMU aqui, e hoje, diante da demanda que aumentou, a população aumentou, os carros rodando aumentou, a frota aumentou, isso implica em mais acidentes, a frota de motos aumentou e gera acidentes demais, há outras necessidades também na pandemia e tudo mais. Escuta, hoje o que o SAMU tem à sua disposição é suficiente para a demanda de hoje? É o que a gente quer saber e conhecer mais o trabalho dessa gente aqui, que é um trabalho grandioso, que melhor que a gente não utilize, né? Melhor que não precise deles. O ideal seria que o SAMU existisse, mas não fosse acionado. Mas não. Há sempre a necessidade e é para isso que eles estão lá. Mas nós sabemos, se você uma hora precisar, qual é a estrutura que tem o SAMU para te oferecer realmente? É o que nós vamos aprender e saber melhor na entrevista dentro de 30 segundos com o Dr. Charles Alexandre Júnior, que já está aqui com a gente. Bom dia, Dr. Charles, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que profissão é essa de vocês, hein? Tem que gostar muito. Tem que ser vocacionado, porque é muita bucha, né? É interessante. Olha lá, assim, tá vendo? a gente tem alguns dias que são mais complicados e alguns dias que são gratificantes também. E quais são os dias assim, mais complicados? Tem algum dia em particular, porque está chovendo ou porque está frio? Algum dia que aumenta a demanda lá por alguma razão climática ou de trânsito, sei lá? Com certeza. Várias vezes, né? O doutor Isaías já esteve aqui presente com vocês no programa, também, gente boa, hein? também falando do Isaías, SAMU. gente boa. Para nós, assim, um grande número de ocorrências ocorre no final da tarde, na saída das empresas, com as quedas e acidentes automobilísticos, principalmente envolvendo as motos. Ele falou isso também. E, obviamente, quando chove, o número desses acidentes pioram. Não sei se é o próprio fator chuva e o asfalto mais deslizante, mais propício ao acidente, ou se é a pressa que o motoqueiro tem para tomar menos Talvez chuva. as duas coisas juntas também. Mas quando chove, a gente tem bastante acidente de moto. Dia de chuva. Olha lá, moto e chuva é o que mais leva lá. Sim. Eu diria que é uma ocorrência diária, uma ocorrência que a gente praticamente pode aguardar, com chuva ou sem chuva, o acidente do final da tarde com uma moto. É verdade, isso foi dito aqui também pelo doutor Isaías. Eu vou me encontrar com ele daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma cirurgia, ele que vai anestesiar aqui, doutor Isaías. Grande sujeito, grande profissional, cara apaixonado pela vida e que tem um exemplo de vida muito bonito, por sinal, né? Sim, Esse cara tem uma história muito bonita. O maior profissional de Matão. Ele é um cara sensacional, admirável. Um cara apaixonante como amigo, como pessoa. E como história de vida, né? Sim. Gente animada com a um time vida. de futebol, né? Ele tem. Time de futsal, né? É um time de futsal. É um time de futsal. Você pode encontrar um garçom, um barman que trabalha num lugar de alegrias, deprimido. Ou você encontrar um médico que só trabalha com bucha, com problema, com dores humanas, com não sei o quê, e você tem aquela vibração, aquela vontade de viver. O Isaías, eu particularmente gostaria de tirar um minutinho. Grande amigo, em primeiro lugar. Foi coordenador do SAMU por um tempo antes de mim e ninguém tem o que dizer de Isaías. Um excelente profissional, uma excelente pessoa, é um grande amigo pessoal e acredito que seja unânime aí um dos grandes médicos de Matão. Com certeza, isso mesmo. Viu, doutor Charles? Então, já sabemos que acidente de moto dentro dos atendimentos diários é o que mais vocês atendem. Mas vocês atendem também mal súbito, pessoas que passam mal e precisam de atendimento de urgência. Nessa área, dizem os médicos que é mais comum acontecer situações de infarto, problemas assim, mas no inverno, pelo menos sempre disseram que no inverno é mais comum.
Vocês já percebem esse tipo de demanda lá também nos dias mais frios? Dias e noites mais frias? Agora, né, o clima começou a esfriar um pouquinho mais verdadeiramente. E sim, para nós, as ocorrrências com idosos, principalmente, aumentam bastante, sabe? Os idosos, esse acúmulo de comorbidades ao longo da vida, o próprio frio atrapalha bastante. Então, eles não têm reserva pulmonar, não têm reserva cardíaca, e aí qualquer descompensação, qualquer quadro gripal, qualquer coisinha leve pode demandar bastante, pode levar ele a um agravo bastante significativo. Então, realmente, no frio, assim, nossas ocorrências aumentam. Os idosos acabam passando mais mal. Quando a gente fala em salvar vidas, também é muito comum as pessoas, no imaginário, lembrar aquele momento em que até um policial militar promoveu um parto lá numa emergência e tal. Então, o parto, por exemplo, o serviço, os sinais de parto, os momentos ali que antecedem, ou então até um parto improvisado, tudo isso está muito associado ao socorrista, né? Eu percebo. E até a polícia militar, a gente já viu tantos casos aí, né? É comum isso acontecer também. Se não é comum, já atenderam muitos casos assim nesses anos todos? Já. Eu não sei, eu não diria comum, como nossos acidentes de moto, né? Mas o SAMU faz parto com relativa frequência, sim. Eu, nesse ano aqui, acabei não precisando fazer. Eu cheguei à residência e o parto já tinha ocorrido, foram só os cuidados à mãe e os cuidados com a criança que eu prestei. Mas também, uns 2 meses antes de mim, ocorreu um parto dentro da ambulância, assistido pela equipe do SAMU, sim. Bom, melhor que ali pelo menos você está entre paramédico, médico e tal, né? Sim, não, muito melhor do que domiciliar a sós. Não há outra condição, né? Aí, todo médico que vem aqui, eu faço uma pergunta traduzindo os conceitos populares, né? O que o povão fala, né? E para cada especialidade. A tua, então, que está dentro dessas de atendimento de urgência, e que o pessoal fala muito, e que pode ser verdade ou não, é essa história do desespero, porque num local de acidente o cidadão comum chega e já quer tomar uma providência. Ele o ser humano é colaborativo na sua maioria, por natureza, né? Ele na hora quer fazer alguma coisa, mas alguém diz, não pode tocar a pessoa, porque é só quando vem o médico. Mas aí o cara fica pensando, mas isso aí vai demorar, meu Deus do céu, e aí esse cara aqui está correndo o risco. Ainda que demore, de fato o cidadão não pode fazer nada mesmo antes, e esperar o socorrista é o mais certo? Esperar o socorrista é o mais certo. Esse é um ponto. Agora, em medicina, nunca e sempre são palavras difíceis, né? O ideal é aguardar o socorro no local, sem mobilizar a vítima, sem prestar nenhum tipo de assistência, só acionando a gente. Existem algumas lesões que passam desapercebidas à população normal, né? A gente, sempre que vai prestar o socorro, tem a prioridade de mobilizar a cervical antes de mexer com o paciente. Todas as fraturas que podem existir ali são vistas pela equipe. A gente tem o hábito de palpar e imobilizar essas fraturas para mobilização correta. Então, a grosso modo, o ideal, sim. O ideal é pedir socorro e esperar. Não, que obviamente em alguns momentos as pessoas acabam prestando assistência e sim, elas são úteis. Então, por exemplo, se você tem um acidentado e ele está vomitando, por exemplo, com a via aérea desprotegida, boca para cima, sem uma consciência adequada para se proteger disso, óbvio que se alguém maneja esse paciente e ajuda a vomitar, ele está ofertando um ponto de risco, mobilizando uma coluna cervical desprotegida, mexendo com alguma fratura, mas ao mesmo tempo ele está salvando de uma broncoaspiração. Então, existem situações em que as pessoas vão ajudar, só que existe um risco atribuído a isso. Então, se for possível que nada seja feito, que aguarde o socorrista para que a gente execute o atendimento, sim, seria o ideal. Ok, ainda nessa de verdade ou mito,
o pessoal diz muito assim, olha, além de não mobilizar e tal, né, que o senhor estava dizendo, como é que fica a situação, por exemplo, do atendimento nesse caso? Nós falamos do ambiente, o ambiente que a gente estava falando da pergunta anterior era um acidente. Correto. E aí tem problema de coluna, de não sei o quê. Né? E no caso do atendimento de um mal-estar ou de um problema que pode ser um infarto, um AVC, sei lá, e que se dá em casa, por exemplo, né? Nesses casos também não se faz nada e espera o atendimento, também. Porque aí já não é uma questão de coluna, mas, né? Também espera. Correto. Bom, eu particularmente penso que sim. Eu acho que a grande ajuda que alguém pode prestar a uma ocorrência domiciliar é identificar com rapidez o que está acontecendo. Né? É ter a disponibilidade de ver o doente, identificar o paciente para a hora que fazer essa triagem, a hora que você for ligar para o SAMU, você saiba dizer quem é, que idade que tem, quais problemas de saúde tem, que medicações que toma. Eu acho que isso é a principal assistência que alguém deveria dar em casa. Ter as informações, ter uma ciência correta do que está acontecendo, fazer uma avaliação rápida, conversar com a pessoa, ver, apesar de estar passando mal, respira bem, conversa bem, só está apresentando falta de ar, está apresentando dor no peito. Isso facilita muito na avaliação de que recurso que vai ser disponibilizado. Porque, eventualmente, uma ambulância vai estar ocupada e o nível de prioridade daquela ambulância é um nível mais elevado, por exemplo, é uma ocorrência vermelha. E aí, se a pessoa identifica uma coisa simples, que precisa de atendimento, mas que pode ir como uma viatura básica, esse atendimento acaba sendo mais rápido. Ainda na série de perguntas que a gente faz para os médicos, se é verdade ou se é mito, entre os populares, entre as pessoas leigas, eu sou um deles, prospera a ideia de que, por exemplo, num momento de acidente em que há uma vítima ali presa em ferragens ou impossibilitada e você não está, você está apto ali a ajudar, inclusive, e tal, ou nesse atendimento a mal súbitos e tudo mais na própria residência, que enquanto o médico não vem, a gente tem que ficar conversando com a pessoa para mantê-la ativa, para mantê-la com o raciocínio funcionando e tal, que a gente, como leigo, tem que ir na espera do médico fazer isso, conversar com a pessoa, qual é a tua idade, que ano você nasceu, mantê-la, não pode deixá-la dormir. É verdade? Não. Sim, não. Vamos lá. A ideia de conversar, de estar conversando com a pessoa é essa, é saber mantê-la acordada, é diagnosticar, identificar um status de coma. Né? Não propriamente o ato de conversar vai fazer essa pessoa ficar acordada, mas você identificar que ela está acordada que é importante. Então você, com perguntas básicas, como qual o seu nome, qual a sua idade, onde você estava, o que aconteceu com você, mostram que essa pessoa está acordada, está consciente, lúcida, sendo capaz de responder essas perguntas. Isso é que é interessante, porque não vai evitar que alguém queria ficar comatoso, fique por falta desse estímulo verbal. Fizemos aqui uma pergunta tão simples, tão simplesinha, né? E tal, mas olha o que é o simples, o mais simples sempre é fundamental. Vocês todos, e eu também, que estão ouvindo ou assistindo, eu acho que jamais esquecerão do que disse o Dr. Charles agora. E na eventualidade de acontecer alguma coisa, olha que aprendizado que nós tivemos numa perguntinha de nada. Por isso que é bom, né? Não ter vergonha de fazer as perguntas mais simples, mais básicas, porque é ali que está a essência da informação. Viu? Aprendemos muito, não vou esquecer disso nunca mais. Se um dia acontecer alguma coisa, já sei que eu tenho que fazer e muitos dos que estão ouvindo. Mas, Adalberto, o que traz, inclusive, o Dr. Charles aqui, é a gente saber da realidade de estrutura do SAMU. Porque nós sabemos que ele foi criado em 2004. De lá para cá já se vão quase 20 anos, 19. Tá certo ou não? Sim. No meu cálculo. 19 anos de existência. E que, nesse período, a demanda deve ter aumentado muito. A frota de carros que podem ter acidente de moto e tudo mais, o número de pessoas, a própria população, tudo aumentou. O SAMU aumentou na mesma proporção, é isso que a gente trata agora, né, Adalberto, com o Dr. Charles? Essa é a pergunta que nós vamos fazer daqui para frente, e você fazendo também, são perguntas que vêm diariamente ao nosso departamento de jornalismo através da população, doutor.
Essas perguntas, muitas vezes, como o Décio foi, são perguntas simples e outras não, é claro. Algumas perguntas eu sei que talvez não seja da sua área, doutor, mais numa área mais de atendimento, mas eu vou aproveitar essa oportunidade. Doutor, como o Décio disse, o SAMU existe desde 2004. O município de Matão, de lá para cá, a gente tem informação, cresceu a população, cresceu os veículos. Ultimamente, principalmente motos, cresceu bastante. Hoje, qual que é a estrutura do SAMU da nossa cidade? Bom, o SAMU de Matão, ele tem à sua disposição, né, em atividade simultaneamente 2 unidades básicas. Essas unidades básicas de transporte aí, essas viaturas básicas, elas contam com o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ou um ou outro, e o condutor. Eles são destinados às ocorrências que têm como prioridade atendimento verde e amarelo. Essas ocorrências elas não envolvem risco iminente de morte, então elas podem aguardar um tempo um pouco maior para ser resolvidas. E além disso a gente conta com uma unidade avançada, que é a unidade que vai com o médico, com o condutor e um enfermeiro. Essa unidade de atendimento ela é destinada aí aos atendimentos com prioridade vermelha, e essa prioridade é onde existe risco de morte iminente ao paciente, que são os atendimentos que precisam ser executados com o menor tempo possível. Bem, doutor, e a pergunta que eu faço agora para o senhor, se essas unidades que nós temos hoje disponíveis no município, dá para atender uma cidade com mais de 80 mil habitantes? Correto. As 3 unidades, elas são em quantidade adequadas. Tá? Nós temos um município aí que com a população que oscila aí entre 80 e 100 mil, né? Varia dos censos. A partir de 50 mil, o ideal seria a presença de 3 viaturas, predominantemente com uma avançada, que é exatamente o nível de recurso que a gente tem. O maior problema atual, assim, nosso, bastante dessas viaturas que estão rodando, elas demandam manutenções frequentes. Elas são viaturas que acabaram envelhecendo, elas já são viaturas bastante rodadas, e aí com frequência nós temos que ficar trocando os equipamentos de uma viatura para outra, ou por vezes trabalhando com uma viatura a menos enquanto a outra está em manutenção. Doutor, outra pergunta, aproveitar. Antigamente, não sei se ainda é assim, o SAMU aqui do município de Matão não atendia só Matão, mas também cidades vizinhas, como Dobrada e toda a nossa região, até mesmo o distrito de São Lourenço do Turvo, que fica a 20 quilômetros aqui do nosso centro. Ainda esse trabalho é realizado pelo SAMU aqui do nosso município? Correto. A gente atende a macro área aqui ao redor de Matão, né? Realmente Dobrada está nos nossos domínios, São Lourenço do Turvo, Silvânia, e fora essas cidades que são do nosso atendimento, as ambulâncias elas prestam aí serviço para a cidade de Matão, também buscando pacientes em outras cidades e trazendo para cá. É frequente, por exemplo, transferência de Ibitinga, de Itápolis, de Taquaritinga para cá, em que o transporte é feito pelas nossas viaturas. Bem, doutor, 3 viaturas para atender Matão, Dobrada, Turvo, e ainda fazer o transporte de pessoas para outras cidades aqui da nossa região, como Taquaritinga, até Araraquara, como a gente já viu também, quando há necessidade. E já uma viatura que o senhor disse aí que já faz um bom tempo que precisa ser trocada e que diversas manutenções têm ocorrido. Bom, isso é preocupante a gente ver pela cidade, doutor, isso porque a gente acompanha todas as informações, até o trabalho feito pelo SAMU, que a gente tem que parabenizar a vocês, funcionários, que vão salvar vidas, que é mais importante. Estou fazendo essa pergunta, doutor, porque diariamente as pessoas acabam procurando o departamento de jornalismo e falando que ultimamente está acontecendo um pouco na demora do atendimento. E a gente percebe, como o senhor falou no início da entrevista, que essa demora sempre acontece no horário de pico. Ou de manhã, quando o pessoal se desloca da residência e vai até o local de trabalho, ou no final da tarde, como o senhor falou, por volta de 4h30, 5 horas até 7 horas da noite, a gente tem percebido onde ocorrem mais acidentes. É isso, doutor? Durante o resto do dia, é mais calmo o atendimento do SAMU? Sim. Como eu disse, assim, tem vários fatores aí que influenciam na situação de demora. Primeiro fator é como essa ocorrência chega até nós. O nosso atendimento, nossa central de regulação, onde o paciente
onde a pessoa liga e pede socorro, efetivamente não é aqui em Matão. Ele vai falar numa central, isso fica em Araraquara. Existem umas fases, se alguém já ligou, você vai passar primeiro umas informações a uma pessoa, em seguida essa pessoa vai determinar se você precisa falar com o médico ou com o enfermeiro na parte seguinte desse questionário. Você vai responder algumas outras perguntas para só aí que o recurso seja liberado. E do mesmo jeito que nós temos um trânsito aí, eles também têm. Então, às vezes eles estão atendendo 3, 4 ligações, eles já terminaram essa ligação, já sabem que unidade que vai ser destinada para quê, mas eles precisam passar, por exemplo, a ocorrência da unidade de Taquaritinga, da viatura de Taquaritinga para ele socorrer, depois a de Araraquara, depois para outra unidade nossa, depois para outra nossa, de forma que, mesmo que a ligação tenha terminado há algum tempo, às vezes a gente está falando de vários minutos que são gastos aí informando as viaturas respectivas de qual atendimento vai ser executado. Então, às vezes a população desliga o telefone, o solicitante desliga o telefone, e para nós existe um delay, né? Existe um tempo até que essa informação chegue para a nossa viatura. Esse é um dos fatores que acarreta numa espera maior. O outro, sim, nós temos, como eu disse, nós temos 3 viaturas. Então, numa situação hipotética, a avançada foi buscar algum paciente em Bitinga, para vir para o Hospital de Matão, uma transferência de UTI para UTI. Isso é realizado pela unidade avançada, é a unidade que conta com médico. Então, ela está fora da cidade. As outras 2 unidades, as outras 2 viaturas vão atender todos os outros tipos de ocorrência. Então, se você tiver um acidente qualquer de moto, uma criança com febre, o próximo atendimento vai ter que aguardar até que exista a conclusão de um desses, e a conclusão é fazer o atendimento domiciliar, subir com esse paciente na viatura, andar até o hospital, passar o caso para a equipe que vai recebê-lo no hospital. Se a viatura estiver suja, higienizar a viatura para só então ficar disponível de novo. E isso toma tempo. É importante a gente falar sobre esse assunto e saber como é que funciona o SAMU, doutor. Por isso eu agradeço a ter aceitado o convite e vir participar aqui e passar essa informação para a população. A gente só imagina, na hora do desespero, em chamar a viatura, chamar o profissional, que a gente confia muito, é por isso que a gente liga, porque entende mais que a gente. E o ser humano, isso é normal, é o desespero de tentar aquele atendimento rápido e urgente naquela pessoa que está passando, ou está passando mal, ou sofreu um acidente, isso é normal. Essa dificuldade, doutora, é passada também quando a gente acaba ligando, eu sei que não é da área do senhor é mais da área médica, da área de atendimento, mas eu permita fazer essa pergunta. Quando a gente liga, no nosso caso aqui de Matão, liga até Araraquara, são muitas perguntas feitas pelo profissional que atende a gente. E muitas vezes a pessoa que está do outro lado do telefone, ela tem dificuldades em passar essa pergunta. Quando acontece um acidente, por exemplo, que a pessoa está no chão, muitas perguntas que vêm a gente não sabe responder, porque somos leigos, tá? E as pessoas reclamam, não, por que tanta pergunta? Eu sei o porquê, doutor, nós falamos com o doutor Isaías, outros médicos já falaram com a gente, a importância que tem nessas perguntas, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso também. A regulação, central de regulação que atende as pessoas, o solicitante no telefone, ela tem um protocolo. Então, a grosso modo, quem está fazendo esse atendimento no telefone, ele deveria saber todos os protocolos. Então, se você tem um acidente de moto, ele tem uma série de perguntas consecutivas, enumeradas, que ele deveria fazer para determinar a prioridade desse atendimento. Então, essas perguntas, por mais que sejam difíceis, assim, o mais comum é a pessoa ver o acidente e já comunicar o SAMU. O ideal seria que antes dessa pessoa ligar para o SAMU, ela fosse até lá e visse a vítima. Que ela fosse até lá e fizesse o que a gente conversou agora há pouco. Falasse, tudo bem? O que aconteceu? Como você chama? Quantos anos você tem? Porque essas informações vão ser solicitadas. Então, não propriamente o nome da vítima é muito relevante. O que é relevante é saber que a vítima está acordada, que ela foi capaz de responder e que ela respira bem. Isso é a finalidade da pergunta do nome e tudo mais. Então, o atendimento, quem está ouvindo a solicitação, e eu penso ser uma parte bem dificultosa, aí, uma parte bem complicada
pro regulador é colher as informações do que aconteceu para destinar o recurso correto. Porque, novamente, a gente cai numa situação hipotética de que uma das ambulâncias está fora. Então, se você tem um acidente de moto, por exemplo, uma ocorrência comum nossa, um acidente de moto com uma fratura no braço, e o paciente está acordado, ele está conversando, ele está orientado, supondo que essas informações não cheguem, talvez o regulador vá soltar a unidade avançada. Vai mandar a unidade com o médico, com o enfermeiro, com o técnico para prestar esse atendimento. E tudo bem, não tem problema nenhum em que esse paciente seja assistido pelo médico, pela enfermeira, pela unidade avançada. O problema é a partir daí. Porque se nós estamos envolvidos numa ocorrência em que o atendimento poderia ter sido feito por uma unidade básica, caso exista uma outra ocorrência simultânea que precise de médico, esse atendimento só vai acontecer a hora que nós concluirmos o atendimento que nós estamos realizando. Então, se a gente, na situação de nós irmos para uma ocorrência que não necessitava do médico, nós estamos com um tempo de indisponibilidade de médico para alguém que vai precisar. Não existe eu interromper esse atendimento, né? Eu não posso deixar de socorrer a hora que eu estou atendendo essa vítima, mesmo que eu identifique que ela não precisa de cuidado médico, que ela pode ser imobilizada por um técnico e é conduzida ao pronto-socorro. Uma vez que eu estou nesse atendimento, eu preciso concluir esse atendimento. Nós não estamos nem à disponibilidade, né? Por exemplo, o rádio, ele não consegue passar para nós uma nova ocorrência. Então, essas informações, por mais perturbador que seja, ficar colhendo informações, olhando a vítima, com a ansiedade de prestar o socorro no momento ali, essas informações são realmente importantes. Elas parecem ser um problema, elas parecem ser uma demora, mas na verdade elas estão poupando algumas situações que seriam mais graves do que esse tempo aí respondendo. Legal, doutor. Deu para entender e ficamos sabendo, eu também agora, que é importante você conversar com a vítima. Geralmente a gente vê a vítima caída no chão, tem as pessoas tentando ajudar no trânsito até que chegue alguém para poder fazer isso, mas a outra pessoa está no celular e já está ligando e nem tem informação. Aprendemos. Então é importante você conversar com a vítima, com o telefone, já ligando para o SAMU, mas conversar para ver, olha, está sentindo alguma coisa, está doendo, você está respirando bem, qual que é a sua idade. Aprendemos. Isso que é importante trazer um profissional do SAMU para passar essa informação para a população e a gente vai aprendendo para facilitar também o atendimento. Esse bate-papo que a gente acaba falando, essas informações, melhor, vamos dizer assim, para o atendente, acaba também adiantando muito o trabalho do profissional que vai até onde vai socorrer a pessoa. Mas, doutora, me permita colocar também o Beto Garcia, o nosso repórter, ele está sempre na rua, está sempre acompanhando os acidentes. Ele deve ter algumas perguntas também, né, Beto? Tenho sim. Bom dia, doutor. Nós acompanhamos de perto, né, esse trabalho do SAMU, muitos acidentes a gente acompanha, o atendimento, como acompanha também o trajeto e a informação chega até para a central. Por exemplo, agora está chegando uma aqui, a gente está acompanhando. Doutor, muitas pessoas reclamam da demora do SAMU. Uma, por não conhecer esse trâmite que o senhor acabou de passar aí para a gente. E outra, muitas pessoas que reclamam quando a viatura do SAMU está indo para um atendimento e está no trânsito de Matão, muitas pessoas não são capazes de dar a passagem para o SAMU que está indo atender a uma ocorrência ou está indo levar algum socorrido para o hospital, no caso aqui de Matão. É difícil lidar com isso também, né? Porque a gente percebe isso e acompanha quase que diariamente a dificuldade que tem no trânsito, as viaturas do SAMU. E esse tempo que perde no trânsito pode ser determinante, né, para um atendimento, doutor. Bom dia novamente. Bom, partindo dessa informação, eu gostaria, e digo em nome de toda a equipe do SAMU, nós somos rápidos. Nós somos bem rápidos. Sabe, a partir do momento em que a ocorrência nos é passada, a unidade avançada sai com sirene ligada e fazendo o máximo possível para agilizar esse atendimento. As unidades básicas também saem sem demora alguma. Para eles, a depender da prioridade, eles não podem ser tão agressivos assim, eu diria, no trânsito, né? Mas confere muito o que você disse, assim. Existe uma demora. Nós já explicamos alguns fatores aí que fazem com que
com que a população tenha essa percepção de que o atendimento está demorando. E realmente, no que se refere ao trânsito aqui, nós temos bem pouca ajuda. Eu falo pela unidade avançada. Sirene ligada, todo tipo de luz. Quando eu estou dentro dela, normalmente eu fico acionando uma buzina que tem à disposição, também além da sirene, para que a gente consiga sinalizar e tentar ganhar a passagem. E é muitíssimo frequente que o carro da frente não saia, que ele pare num semáforo vermelho em frente à viatura, sem permitir que a gente possa olhar o trânsito e passar nesse vermelho com segurança. Então, realmente, não existe uma solidariedade no trânsito para facilitar os atendimentos. Mas eu reforço, eu gostaria assim, de deixar isso bem claro, que da parte da equipe do SAMU não existe qualquer demora em prestar o atendimento. Assim que essa ocorrência chega ao nosso conhecimento, é muito rápido, todo mundo é empenhado em chegar o mais rápido possível no local. Na maioria das vezes, as pessoas que estão próximas a acidentes estão ali apavoradas, estão querendo rapidez, né? Na semana passada acompanhamos um acidente aqui próximo ao local onde eu estou, né, em que as viaturas de Matão estavam todas elas empenhadas. Então é preciso que a pessoa espere um pouco e proteja a vítima, né, que é muito importante que a vítima seja protegida quando está caída no asfalto. Então esse é um trabalho que as pessoas que chegam em acidente até realizam. Mas nós percebemos também, doutor, que muitas pessoas chamam, por exemplo, uma prioridade vermelha, e nós já acompanhamos fato como esse, e chegar no local, uma viatura simples poderia ser atendida. É preciso que a pessoa tenha consciência de passar o maior número de informações e informações corretas, né? Porque uma mulher me disse uma vez, eu chamei a viatura com o médico porque eu queria que o médico examinasse meu filho. Então isso acontece, nós já fomos testemunhas de casos como esse. Isso também acaba atrapalhando o trabalho de vocês, né, doutor? É o que nós vínhamos comentando, né? Um fato muito relevante que envolve essa demora é o uso abusivo, né? São essas informações da forma que elas são passadas para a central de regulação. Então, sempre, né? A hora que a ambulância está disponível, isso é muito rápido. Esse atendimento é rápido. O problema por exemplo, eu acabei de explicar da questão das prioridades. Se você tem uma ambulância atendendo uma prioridade verde, a outra uma verde, e a ocorrência for amarela, tiver uma prioridade acima, esse atendimento para amarela vai sair a hora que tiver uma disponibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que ligue com febre e dor no corpo para o SAMU, que poderia ter pedido ajuda para um vizinho para se deslocar para um pronto atendimento, já que não envolve uma gravidade, um risco de vida, que poderia procurar um atendimento de outra forma, sem contar com a unidade do SAMU, liga para a gente. Beleza, não tem problema, a pessoa liga, ela vai ser atendida. O que acontece é que enquanto ela está sendo atendida, alguém não vai ser. Se ela estiver passando em atendimento, e esse atendimento, por mais simples que possa ser, envolve que o socorrista examine aquele paciente. Se for uma unidade básica, ele vai ter que passar as informações desse exame para a central de regulação, onde fica o médico que orienta o que vai ser feito, como vai ser procedido o atendimento a partir dali. Depois levar esse paciente para o hospital e só depois ficar disponível. Então, se você faz um uso indiscriminado das ambulâncias, se você negligencia a mente para você ter um atendimento mais rápido, tudo bem. Efetivamente, aquela pessoa pode ter um atendimento mais rápido, mas a cidade de Matão passa a ter um atendimento mais lento, porque você vai ter as viaturas empenhadas e você vai precisar aguardar a disponibilidade de uma delas para ser socorrido. Bem, tá aí, então agora são 8h34. Estamos conversando com o Dr. Charles, ele é coordenador médico do SAMU aqui da cidade de Matão, esclarecendo algumas dúvidas da população que durante todo esse período, desde o início do ano, algumas pessoas ligando ao nosso departamento de jornalismo e, é claro, com algumas dúvidas. Estamos aproveitando a oportunidade, quero agradecer, doutor, por o senhor estar aqui presente com a gente, esclarecendo essas dúvidas. O senhor passou até as próximas perguntas que a gente ia fazer, o senhor acabou respondendo também, isso é muito importante, porque o senhor é da área, né, doutor? Conhece.
Nós temos quantos profissionais hoje trabalhando no SAMU de Matão, doutor? Você tem ideia, mais ou menos? Eu não sei ao certo. Equipes, né? Eu não sei ao certo. São várias equipes, né? Eu diria, nós somos em 7 médicos. Se eu não me engano, nós estamos falando em 10 condutores e também 7 enfermeiros. Mais aí a Renata, que é responsável pela higienização da base, a Marinês, que é coordenadora. Deve estar perto de 30 pessoas. 30 pessoas. Doutor, imagine quantas vezes eu vi o trabalho de vocês acompanhando no acidente. A gente percebe que tem um profissional, um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem. Quando salva uma vida, a gente vê o sorriso. Mas quando perde uma vida também, a gente vê o semblante de vocês que não gostaria de ter perdido uma vida. Não é fácil essa profissão. Não. Não é fácil. É uma coisa que... Uma derrota. É uma derrota. É. De certa forma, sim. Há sentimento de que... Isso faz parte aí da vida médica, do convívio médico, pelo menos da minha especialidade de cirurgião, de socorrista do SAMU, é ter os falecimentos, ter os óbitos durante o atendimento, ter evolução ruim de um paciente, e isso sim, a percepção é de uma derrota. Por mais que você tenha feito... Isso que não estava só sob seu controle, mas fica a sensação, pelo menos, de uma derrota. Bom, vocês fazem diagnóstico de todo mundo. Hoje quem fez o diagnóstico, fomos nós que fizemos o diagnóstico hoje de como está o SAMU, para a população entender. E por isso agradeço pela sua participação, Dr. Charles Alexandre Júnior, coordenador médico do SAMU de Matão. Muito obrigado, Dr. Charles. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Transmito a todos lá do SAMU um grande abraço e o reconhecimento nosso pelo trabalho de vocês. Pois não. Só registrar aqui a participação dos ouvintes através do Facebook aqui da TV. A Maria Helena Rodrigues. Maria Helena. Bom dia. Obrigado. Deus abençoe, Dr. Charles. Que o senhor continue tendo muita saúde e realizando um serviço muito importante para o nosso município. Muito bem. Também o João Vital. Olha, parabéns ao SAMU de Matão. Aprendemos muito hoje com a entrevista. Que Deus abençoe todos vocês. Então tem a participação também do ouvinte através da rede social. Eu creio que, com todo respeito, acho que nunca tivemos uma entrevista tão abrangente assim, para conhecer melhor, né, a intimidade de trabalho, de rotina e da importância do SAMU como esta aqui. Fizemos aqui, como disse, um diagnóstico de alta complexidade, como vocês dizem. Perfeito. Muito obrigado mesmo. E nós temos aí a unidade, o serviço do SAMU todo à disposição. Se vocês julgarem interessante, se vocês quiserem mostrar lá, presenciar, atender, né, filmar como se passa um atendimento, como nós recebemos as informações do paciente, o deslocamento da viatura, isso é tudo acessível. Vocês são extremamente bem-vindos. Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Charles, pela presença. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.